Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Bruna e esse é o Uranha In. Desde que eu me considero gente, eu me lembro de ser movida por uma curiosidade insaciável, sabe? Um desejo profundo de me jogar na vida e fazer isso de corpo e alma. Isso, claro, me trouxe muitas aventuras, muitas reflexões e muitos desafios. Esse canal, ele é um sonho antigo. Ele nasceu do meu próprio caminho, da minha busca por significado, pela conexão com aquilo que realmente nutre a minha alma. Eu acho que esse é o sentido disso tudo. E eu acredito que a vida ela só faz sentido quando a gente está em contato com esse mundo sensível, com aquilo que desperta o nosso espírito. Seja através de uma música, de um filme, algo que nos emocione, até a beleza oculta de um símbolo também, quando você consegue realmente enxergar ele. Porque é nesse contato que a nossa alma ela floresce no mundo e a gente sente que a gente realmente está vivo e não apenas existindo em um mundo que parece que só deseja sugar as nossas vidas. Aqui eu quero compartilhar essa jornada com você. Hoje eu quero falar sobre uma coisa que talvez a gente não pense muito no dia a dia. Existe uma forma de inteligência muito pouco explorada e valorizada por nós. E essa inteligência não é uma inteligência lógica e nem uma inteligência racional. Hoje eu quero falar sobre os símbolos e como eles são uma linguagem que abrem portas, muitas portas de percepção, tanto do mundo, mas também sobre nós. Percepções verdadeiras e profundas e bem reveladoras. A nossa sociedade parece que tem um preconceito com a linguagem simbólica. Nós criamos uma espécie de misticismo acerca dos símbolos, mas nós esquecemos também que, como seres humanos, nós temos outros sentidos para além da lógica. E nós temos muitas outras formas de apreender a realidade. Existe um termo aesthetic na internet que talvez você conheça. Eu vou fazer um vídeo inteiro sobre isso. Eu acho que a estética é um anseio humano primordial. Ele está cada vez mais necessário no mundo que a gente vive, já que é um mundo hiperconectado e com poucos sentidos para a gente explorar, além da rolagenzinha do feed com os dedinhos. Mas enfim, vamos lá. Os símbolos e as imagens são linguagens universais que servem a todas as culturas e todos os tempos, todas as comunidades, porque elas fazem parte da cultura humana. Eles são como portais entre o mundo visível e o mundo invisível. O mundo invisível é esse que dá sentido e é construído pelo mundo humano, que os nossos olhos conseguem enxergar. Os símbolos, eles não são apenas desenhos ou formas, ou conceitos abstratos. Eles carregam significados profundos e eles impactam diretamente a nossa vida. Uma chave, por exemplo, além de ser um objeto, na nossa mente ela pode significar o acesso a algo, uma abertura, mas também pode significar guardar segredos. Chaves podem abrir portas, literalmente ou metaforicamente. Um relógio, ele marca o tempo e ele também é um símbolo do movimento cíclico desse tempo. E os ciclos, eles estão dentro de ciclos e fazendo parte de outros ciclos e assim por diante. De acordo com as psicologias que estudam o inconsciente humano, os símbolos, eles falam uma linguagem que o consciente, ou seja, o nosso ego, a parte que a gente reconhece como eu, talvez ela não compreenda de forma tão clara e rápida, mas o inconsciente, ele reconhece, ele responde, mesmo que a gente não esteja ciente disso. No coração de muitas tradições espirituais, nós nos deparamos com conceitos de polaridade. Talvez um dos símbolos mais primordiais para nós seja o círculo, o inteiro, o um. Ele representa essa coisa que existe por si. Mas por algum motivo simbólico, a humanidade
Percebeu que com um não se cria nada e o 2 ele dá conta de criar, porque ele cria movimento. Por exemplo, o Yin Yang no taoísmo, a luz e a sombra, o consciente e o inconsciente na psicologia, o masculino e o feminino na astrologia, o binarismo que criou o computador e macho e fêmea na natureza, por que não? Vamos dar alguns exemplos práticos. Pensa em como você oscila entre o desejo de agir rapidamente e a necessidade de parar para refletir, ou em movimentos que você se sente dividido entre a sua razão e entre a sua emoção. Quando nós estamos enfrentando uma decisão importante, nós podemos sentir o conflito entre a coragem para agir e o medo de errar também. A coragem é necessária, mas sem a reflexão ela pode levar a gente ao erro. Já o medo, embora ele seja desconfortável, ele também nos protege de agir sem pensar. Nós percebemos que a ação e a reflexão, elas trabalham como duas faces de uma mesma moeda. Quantas vezes nós queremos ser compreendidos, mas ao mesmo tempo nós sentimos que a necessidade de nos afastar para processar os nossos sentimentos é o ideal a se fazer. O diálogo entre essas forças é o que nos faz humanos. Essas polaridades elas não são estáticas e isoladas, pelo contrário, elas nos mostram que a vida é dinâmica, que as forças opostas estão em constante movimento. Muitas pessoas não sabem que a astrologia é uma herança ocidental e tropical. Isso quer dizer que ela segue as leis da natureza e ela explica a existência com base nas polaridades do feminino e do masculino, que também criam as horas, os meses, os anos, as estações, através dessas forças polares e cíclicas. Mas como a astrologia é um conhecimento anterior ao pensamento científico, talvez isso não fique tão claro para nós. Se as polaridades mostram que forças opostas estão em constante movimento na natureza, como dia e noite, dentro da astrologia, ela dá um passo adiante, ela mapeia essas forças no tempo e no espaço, traduzindo-as em ciclos, ritmos, padrões que governam a nossa experiência de vida. Entenda isso de uma forma simbólica, por favor. Por exemplo, pensa nas estações do ano. No inverno, o inverno é introspectivo e receptivo, enquanto o verão ele é expansivo, cheio de ação. Essas dinâmicas opostas e complementares estão codificadas no zodíaco, que é um reflexo simbólico dos movimentos da natureza. E é justamente aí que entra o eixo astrológico Sagitário e Gêmeos. Eles mostram como essas forças elas se manifestam na busca pelo conhecimento e pela sabedoria. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais pra frente. Eu sou fascinada com a astrologia, não porque ela é um sistema de conhecimento completíssimo, é capaz de fazer prognósticos, porque a sua base de conhecimento possui uma sabedoria riquíssima acerca da natureza. E olha, pasmem, nós esquecemos que fazemos parte da natureza também. A astrologia ela trabalha com polaridades o tempo todo. E nós vamos pensar o eixo Sagitário-Gêmeos. Polaridade Sagitário-Gêmeos. Esse vai ser um vídeo sobre uma alunação de Sagitário. Mas aproveitando a deixa jupiteriana, vamos expandir um pouquinho esses conceitos para a gente entender melhor. O Sagitário, ele busca significados universais. Pensa num ambiente universitário ou na vida de um viajante hippie, sem raízes, assim, e você vai se aproximar muito desse signo. Do outro lado dessa polaridade, nós temos Gêmeos, que explora a diversidade de ideias e de perspectivas. Então, pode ser que você ache esse feeling de Gêmeos na praça da sua cidade, sabe? Onde você, se você pudesse parar e ouvir tudo ao redor que acontece numa praça, você escutaria as pessoas falando sobre todos os assuntos possíveis, mas você não teria a capacidade de se aprofundar em nenhum deles. Você percebe que ambos falam sobre conhecer, trocar e viver, mas em frequências distintas. Mesmo exemplificando de forma mais superficial aqui, nós percebemos que no mundo há espaço para os dois. E seria bom se a gente pudesse interagir um com o outro, com essas duas polaridades. Há quem diga que uma fofoca é imoral, mas no tempo em que não havia os meios de comunicação, essa era a forma que as pessoas passavam a informação para frente. E não existia outra opção a não ser essa.
Da mesma forma, ter a sabedoria de ouvir e filtrar é essencial para não colocar os pés pelas mãos, ainda mais em um mundo como o nosso, né, que é hiperconectado e as consequências são quase instantâneas. Talvez Sagitário às vezes seja um pouco dono da verdade, realmente. Essa relação de oposição complementar, ela é semelhante ao Yin e Yang, que é um sistema de pensamento advindo do taoísmo. São forças diferentes e complementares que elas se equilibram e se transformam constantemente. O mapa astrológico, ele é um círculo, assim como o tal, que também se manifesta no Yin e Yang. Mas como se esses dois agora estivessem divididos em 12. É um pouco mais complexo, né? Mas o fluxo entre essas polaridades está ali rodando e rodando dentro do tempo. E essa dança, ela é equilibrada e ela cria o movimento do dia e da noite, do verão e do inverno, do meio-dia à meia-noite, do cosmos, do sistema solar, mas também é um movimento da nossa própria psique. Mas você pode me perguntar, Bruna, pra que entender o sentido oculto das coisas? Qual é a graça que tem nisso? O que eu vou ganhar com isso? Gente, a inteligência simbólica, ela não é apenas A inteligência simbólica não é só sobre saber racionalmente, é sobre sentir, imaginar, se conectar, descobrir, ligar os pontos. É aquilo que basicamente a gente passa a vida toda tentando entender. O que eu tô fazendo no raio desse planeta, sabe? É diferente do nosso modo racional de pensar. A linguagem simbólica, ela explora outras formas de ver a vida que o racionalismo, ele não alcança. De onde eu vim, pra onde eu vou? Se você não fez essas perguntas ainda, espera pelo menos chegar no seu retorno de Saturno que você vai fazer. A astrologia, ela é um dos sistemas simbólicos mais antigos da humanidade e é uma ferramenta poderosa para decifrar essas forças arquetípicas que moldam a nossa vida. Não é à toa que o mapa astrológico, ele parece um relógio. Na verdade, ele é um relógio. É muito mais complexo que um relógio mecânico moderno. E hoje está acontecendo a lua nova em Sagitário. E eu quis trazer um vídeo menos focado um pouco em previsões ou uma leitura do céu astrológico para a gente ver sobre os conceitos fundamentais da astrologia, que diz que nada nesse mundo vive isolado. Eu acho que é por aí que a gente tem que começar a pensar. Sagitário e Gêmeos é micro e macro, o particular e o universal, o conhecimento e a sabedoria. Gêmeos é o curioso eterno, é a nossa criança que fomos um dia, que explora o aqui e o agora, questionando, colecionando fragmentos de conhecimento e vivendo a cada dia como se fosse único. Sagitário, ele tenta buscar uma síntese, ele tenta buscar uma resposta, algo que seja capaz de reunir essas partes que Gêmeos procurou e achou, numa visão um pouco mais coesa de tudo aquilo que a gente experimentou, ou seja, como se fosse uma visão superior. Não existe um caminho sem um destino, assim como não existe um destino sem uma jornada. Parece simples, parece fácil, mas as contradições da vida, elas são extremamente desafiadoras. A vida é preto e branco, mas o preto e o branco não é apenas preto e branco. Não se trata de ser simplista e de entender isso como bem ou mal, o certo ou o errado. Na psicologia analítica, existe uma coisa chamada integração dos opostos. Eu vou tentar introduzir isso de uma forma bem geminiana, porque é um assunto um pouco denso. Vamos imaginar que existe uma divisão na mente humana entre aquilo que a gente sabe, que é representado pelo consciente, e aquilo que não sabemos, que é representado pelo inconsciente. Para que a gente tenha uma psique saudável, essas polaridades dinâmicas, elas conversam. E a coisa só vai para frente quando a gente integra um determinado ponto. Ou seja, quando há uma síntese de algum conteúdo na nossa mente, da nossa vida. Tem o inconsciente e o consciente. E aí surge o quê? Surgiu 3. Surgiu o terceiro elemento. O Jung, ele descreve o terceiro elemento como uma chave para integrar os opostos.
Ele surge como uma nova visão, uma solução inesperada que nasce de uma conversa ou do confronto entre essas forças contrárias. Quando dois extremos, luz e sombra, consciente e inconsciente, eles entram em diálogo, um terceiro elemento ele surge, é algo que é novo, que é transformador, que transcende aquele conflito inicial da dualidade, vamos dizer assim. Na alquimia ocidental, o processo de integração dos opostos, ele é simbolizado pela união do Sol com a Lua. E essa união, ela cria a conjuncto, ou casamento alquímico, que gera o filho, que é a pedra filosofal, é o símbolo da perfeição e do reequilíbrio. O casamento da Lua e do Sol faz surgir a estrela. Assim como na alquimia, onde o Sol e a Lua eles se unem para criar a pedra filosofal, olhar para outra parte de nós é também buscar pela nossa integridade. Isso quer dizer entrar em contato com a nossa alma e com a linguagem dela. É na alma que encontramos o caminho para nós mesmos, em essência, né? Mais do que nas estrelas. As estrelas são só uma projeção disso. Elas são como marcadores, né? São como pistas. Mas é na alma onde tudo se revela. No tarô, por exemplo, eu acredito que uma carta que ilustra muito bem o momento astrológico que a gente está vivendo é o 7 de Copas. Essa carta, ela fala sobre imaginação, sobre sonhos e possibilidades infinitas. Ela nos apresenta muitas portas abertas, como se o universo ele nos convidasse a explorar os nossos desejos e os nossos anseios mais profundos. Mas nem tudo no 7 de Copas é brilho e magia. A abundância das escolhas pode ser complicado, para falar o mínimo. O risco de cair numa indecisão ou se perder em ilusões, negligenciando a realidade, avançando e retrocedendo, sabe? Sem de fato seguir de forma eficiente. O 7 de Copas ele fala de muitos dos temas dos signos mutáveis, como Netuno e Saturno em Peixes nesse momento. A gente está sendo puxado entre o sonho e a realidade, entre o desejo de se perder em fantasia e nos permitir perder um controle, e também a necessidade de construir algo concreto. O Júpiter, que é o regente de Sagitário, ele está em Gêmeos nesse momento, falando que talvez todo esse movimento de entrega representado por Peixes é capaz de nos fazer sim expandir, mas nós precisamos dar conta das nuances e não ignorar os detalhes, não deixar a maré levar. Simbolicamente, essas duas energias jupiterianas, elas tendem a muitos excessos de todos os tipos. E é muito interessante perceber que os signos opostos a esses planetas, que também são signos regidos pelo mesmo planeta, ajudam a equilibrar todo esse excesso indiscriminado jupiteriano. E estamos falando dos signos mercuriais, que são Gêmeos e Virgem, regidos por Mercúrio. É um momento de tensão criativa, sabe? Mas isso nem sempre é muito confortável. Mas uma coisa é certa, algo tá pedindo pra nascer. Eu acredito que vale a pena trazer mais alma pro mundo, e uma alma que vive e não apenas reage em reflexo da tentativa de dominar essa própria alma. Nós estamos cercados por um sistema que coloca o lucro acima de tudo, que nos força a correr e acumular, enquanto o que realmente alimenta o ser humano é deixado de lado. A arte, a beleza, a poesia, a conexão, os relacionamentos reais, a segurança de que na natureza há um lugar para todos, e de fato não é como nós nos sentimos hoje. Nós não nos sentimos pertencentes à vida. Isso não é natural. Nos é imposto, e esse canal é um espaço para retornar a alma. Aqui a gente vai explorar ideias que tocam, imagens que evocam coisas em nós e símbolos que falam diretamente ao nosso espírito. Eu acredito de verdade que isso é urgente, porque nós vivemos num mundo que se torna cada vez mais estéril, onde o Yang está dominando, onde tudo se acelera e se consome sem deixar espaço para os valores espirituais do feminino, para o Yin. E o Yin, ele representa o acolhimento, o cuidado e a capacidade de criar,
de regenerar. E eu acredito que nós precisamos disso mais do que nunca. O desequilíbrio do Yang, ele tá à nossa volta, na intensificação das guerras, no aquecimento global, na brutalização das populações. E o meu objetivo aqui é criar um espaço que inspire reflexão e ação, que reforce a necessidade de nos reconectarmos com esse lado sensível da vida e intuitivo, em vez de insistirmos em presenciar a face terrível da natureza. Please, 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 don't bring tears when I just Heartbreak is my thing goes another. I beg you, there is the Father. Então é isso, tchau pessoal.